No mês da Consciência Negra, estamos nas ruas da Liberdade para descobrir um lado pouco conhecido desse bairro tão simbólico de São Paulo. Por trás dos letreiros, das lojas e de todo esse movimento, há uma história profunda, marcada pela resistência e pela força do povo negro. Quem nos acompanha nessa caminhada é a turismóloga Isabela Santos, idealizadora do projeto Sampa Negra. Ela vai nos ajudar a entender como a dor e a luta se transformaram em memória, cultura e identidade. O mais importante sobre esse bairro é exatamente a gente entender o porquê que ele chama Liberdade. Tinham muitas pessoas aqui nesse entorno lutando de diversas formas. Luiz Gama é um grande nome na cidade de São Paulo, um cara que, a partir do direito e das leis, conseguiu libertar mais de 500 pessoas que tinham sido escravizadas injustamente. Se é que existia justiça na escravidão. A gente sabe que não, né? É aqui no antigo Largo da Forca, hoje Largo da Liberdade, um espaço que já foi sinônimo de medo, mas hoje é símbolo de transformação. Existia aqui um Largo da Forca, onde se enforcava pessoas negras, indígenas, por diversos motivos, ou até sem motivo, né? Real, assim. Mas que era proclamado, era anunciado em praça pública. Então tinha o Pelourinho onde as pessoas eram chicoteadas, achincalhadas, apedrejadas, castigadas. O caminho segue pelos becos e travessas onde a história se misturou à resistência. O antigo Pelourinho nos mostra como a dor também foi ponto de partida para o nascimento de uma nova cultura negra em São Paulo. A gente tem uma lei que é a 10.639, que obriga que essas histórias sejam contadas em sala de aula, inclusive. Então, estar na cidade, caminhando pela cidade, com grupos pela cidade, conversam com essa lei e conversam com interesses e curiosidades de pessoas que por muito tempo acharam que tinham que ficar caladas, porque foram silenciadas, como as próprias memórias das cidades, né? Mas agora a gente fala mais abertamente, em praça. Acho que a liberdade é tudo isso, mas para entender um pouquinho mais, a gente vai ter que reaprender ou desaprender coisas de uma história que não tinha sido revisitada. É um dos bairros mais potentes para a gente conversar sobre as memórias negras da cidade de São Paulo. Mas tem que vir com tempo e curiosidade. E agora seguimos até um ponto que celebra a resistência e a alegria. A estátua de Madrinha Eunice, símbolo da força e da cultura negra. Liberdade para ter corpos livres e dançar, celebrar a vida, como na Lava Pés, uma escola de samba que foi aberta, que foi criada por Madrinha Eunice e sua família no começo do século XX e muito aqui pertinho da Liberdade. É uma das primeiras escolas de samba e a escola de samba mais antiga da cidade de São Paulo. Então, o bairro da Liberdade, ele está o tempo inteiro, por seu nome, evocando que a gente se dê conta de quem ele é e de quem nós somos. Eu sempre digo que quando a gente olha para a linha de mapas, então a gente pode pegar uma lupa assim, muito super poderosa e entender que aquelas linhas todas, aqueles traçados, são milhares de pontinhos com as nossas histórias. São as histórias das pessoas que formam as histórias das cidades. Desde que as primeiras pessoas africanas foram sequestradas em África e trazidas, escravizadas para o Brasil e nas Américas, a gente está falando sobre isso. Eu acho que tem duas coisas. Uma é que a gente estava falando mais para dentro e, ao mesmo tempo, essa segunda coisa diz sobre isso. A gente estava falando mais para dentro dos pequenos grupos exatamente porque não era a sociedade toda ou quase toda preparada para ouvir sobre essas questões. À medida que as lutas vão aumentando e sendo mais divulgadas, e inclusive instituído em muitos estados e cidades o Dia da Consciência Negra como um dia de celebrar e também se lembrar de lutas, a gente consegue começar a contar com mais força, como agora, falar com vocês, né, e falar com mais gente sobre tudo isso que é sabido desde sempre, desde que houve,
mas que a gente não tinha abertura para conversar.